importante. Esta é a parte 2 da minha história, a traição e o recomeço. Recomendo fortemente que assista à parte 1 primeiro, disponível no card na tela, para compreender completamente minha jornada. Agora, vou continuar exatamente de onde paramos, no momento em que finalmente estava pronta para confrontar meu filho e mostrar que, mesmo aos 98 anos, nunca é tarde para impor limites a quem abusa do nosso amor. A manhã de segunda-feira amanheceu com uma névoa fina cobrindo o Jardim Europa, como se a própria natureza quisesse adicionar um elemento dramático ao que estava prestes a acontecer. Levantei-me às 5, após uma noite praticamente sem sono. Meu corpo protestava com dores nas articulações. O tempo úmido sempre fora cruel, com meus joelhos operados. Maria já estava na cozinha, preparando o café mais forte que o habitual. Nosso olhar se cruzou em um entendimento silencioso. Não havia necessidade de palavras entre duas mulheres que, juntas, somavam mais de 1 século e meio de experiências. Os outros já estão acordados? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. O Sr. Ricardo está na biblioteca. O delegado e o advogado tomam café na sala de jantar dos fundos. Assenti, tentando ignorar o tremor leve em minhas mãos enquanto segurava a xícara. Não era medo. Aos 98 anos, poucas coisas ainda me assustavam. Era a antecipação de um momento que redefiniria tudo o que restava da minha vida. Às 7h45, o som de um carro estacionando na entrada fez meu coração acelerar. O barulho característico da porta do motorista batendo, sempre com força demais, um hábito que Rafael mantinha desde adolescente. Passos no cascalho do jardim, a chave girando na fechadura. Mãe? Cheguei. Sua voz soava exatamente como sempre. Despreocupada, ligeiramente rouca, com aquela nota de falsa alegria que ele usava quando queria algo. Como se não houvesse abandonado sua mãe idosa com uma dívida impagável. Como se as últimas semanas tivessem sido apenas uma viagem de negócios rotineira. Permaneci sentada na poltrona da sala, mãos cruzadas sobre o colo, controlando minha respiração como a fisioterapeuta havia me ensinado. Lá fora, a névoa começava a dissipar-se, permitindo que raios de sol filtrassem através das cortinas de renda. Rafael apareceu no portal da sala, bronzeado e sorridente. Usava roupas novas, calça de linho clara, camisa azul de grife italiana, sapatos que provavelmente custavam o salário de 3 meses de Maria. Mais evidências de como havia gasto os 3 milhões que me pertenciam. Mãe, como você está? Aproximou-se para beijar minha testa, como fazia sempre. Seu perfume caro invadiu meu espaço. Mais uma afronta silenciosa ao meu atual estado financeiro. Desculpe a demora. Foi uma loucura na Colômbia, mas consegui fechar o negócio. A mentira saía tão naturalmente que por um breve instante quase duvidei das evidências que havíamos coletado. Como poderia meu filho, sangue do meu sangue, mentir olhando diretamente em meus olhos com tanta convicção? Sente-se, Rafael, disse calmamente, indicando a poltrona à minha frente. Precisamos conversar antes da sua reunião. Algo em meu tom deve ter alertado seus instintos, sempre afiados para detectar problemas. Sua expressão vacilou por 1 milésimo de segundo antes que o sorriso profissional voltasse ao lugar. Claro, mãe, mas tenho pouco tempo. O investidor chegará em menos de 2 horas e preciso me preparar. Consultou ostensivamente seu relógio de pulso, outro item novo e obviamente caríssimo. Podemos falar no almoço? Prometo explicar tudo sobre a situação com o Dantas. Está tudo encaminhado. Não há investidor nenhum, Rafael. 5 palavras simples que atingiram o alvo com precisão cirúrgica. Vi seu rosto congelar, os músculos ao redor dos olhos contraindo-se levemente. O mesmo tique nervoso que apresentava quando criança ao ser pego em uma mentira. Do que você está falando, mãe? Claro que há um investidor. Tenho a reunião marcada para... A mensagem sobre o investidor foi enviada por alguém que trabalha para Ricardo Monteiro. Interrompi, mantendo minha voz controlada. Foi uma isca para trazê-lo de volta a São Paulo. Seu rosto empalideceu visivelmente sob o bronzeado recente. Os olhos, tão parecidos com os de Eduardo, moveram-se rapidamente pela sala, como um animal procurando rotas de fuga. Não entendo do que você está falando.
Tentou novamente, mas sua voz havia perdido aquela confiança inabalável. Quem é Ricardo Monteiro? No exato momento em que formulou a pergunta, Ricardo entrou na sala, seguido discretamente pelo delegado Campos e pelo Dr. Teixeira, o advogado especializado em crimes financeiros. A chegada deles foi como uma cena cuidadosamente ensaiada em uma peça teatral, o momento exato em que o protagonista percebe que está encurralado. Eu sou Ricardo Monteiro, apresentou-se o idoso elegante, estendendo a mão que Rafael automaticamente apertou antes de perceber o que estava acontecendo. Sou o atual detentor da sua dívida com Marcelo Dantas. Foi fascinante observar as emoções cruzando o rosto do meu filho naquele momento. Confusão, medo, cálculo rápido de possibilidades e, finalmente, aquela expressão que eu conhecia tão bem, a máscara do charme manipulador que sempre usava para escapar de situações difíceis. Senhores, deve haver algum mal-entendido, começou ele, abrindo seu sorriso mais cativante. Estou justamente voltando de uma viagem onde consegui os recursos para quitar essa dívida. Se pudermos conversar civilizadamente, tenho certeza que... Balneário Camboriú não fica na Colômbia, filho. A frase pairou no ar como uma sentença. Rafael congelou no meio de sua performance de homem de negócios, a boca ligeiramente aberta, as palavras seguintes morrendo em seus lábios. Sabemos exatamente onde esteve nas últimas 3 semanas. Continuei, sentindo uma calma estranha me dominar. No Resort Infinity Blue, suíte presidencial, acompanhado por uma jovem chamada Vanessa, que você apresentava como sua noiva. Jantares no restaurante amado, diárias de spa, 5 garrafas de Dom Perignon encomendadas para o quarto no dia 27 de abril. Cada detalhe que eu mencionava era como um prego no caixão de suas mentiras. O rosto de Rafael alternava entre tons de branco e vermelho, suas mãos agora visivelmente trêmulas. Vocês me investigaram? Sua voz soou estrangulada, incrédula. Minha própria mãe contratou pessoas para me espionar? Sua mãe contratou pessoas para descobrir o que aconteceu com os 3 milhões de reais que você pegou em nome dela, corrigiu Ricardo, sua voz calma, mas firme. Dinheiro que, devo acrescentar, nunca foi investido em terras no litoral norte ou em qualquer outro empreendimento. O delegado Campos, até então silencioso, avançou um passo. Senhor, Alvarenga, temos evidências documentais de que o dinheiro foi transferido para contas pessoais suas e posteriormente utilizado para quitar dívidas anteriores, com casas de apostas online, além de financiar despesas de luxo. Isto configura, no mínimo, estelionato e apropriação indébita. Rafael olhou para mim, finalmente abandonando a fachada. Seus olhos agora imploravam, não mais como o homem de negócios confiante, mas como o menino que fui incapaz de disciplinar adequadamente. Mãe, você não entende. Eu ia devolver tudo, juro. O investimento existe, só precisei usar parte do dinheiro para resolver algumas pendências primeiro. Esse delegado não pode estar aqui oficialmente, isso é uma invasão de privacidade. Estou aqui como sobrinho de Dona Olga e amigo de sua mãe, esclareceu o delegado. Oficialmente ainda não apresentamos queixa. Isso dependerá das próximas horas. Dr. Teixeira, o advogado, adiantou-se com uma pasta de documentos. Senhor, Alvarenga, sua situação é extremamente delicada. Além da questão com sua mãe, identificamos uma série de outras irregularidades fiscais e financeiras que podem resultar em processos criminais sérios. No entanto, há um caminho possível para minimizar as consequências legais. Rafael olhou para os documentos como se fossem cobras prestes a atacá-lo. Sua arrogância habitual havia desaparecido completamente, substituída por um medo visceral que nunca havia visto em seu rosto antes. Que caminho? Perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Tomei a palavra, sentindo o peso de 9 décadas de vida em cada sílaba que pronunciava. A dívida com Dantas agora pertence a Ricardo. Não haverá despejo, mas haverá consequências, Rafael. Pela primeira vez na sua vida, haverá consequências reais pelas suas escolhas. Estendi a mão, e Ricardo me passou uma segunda pasta de documentos. Abri-a e retirei um conjunto de papéis cuidadosamente preparados pelo escritório jurídico.
Estes são documentos de transferência de propriedade. Seu apartamento na Oscar Freire, seu carro, suas ações na empresa do seu falecido pai, tudo passará para meu nome. Você assinará um documento reconhecendo a dívida e aceitando trabalhar como administrador em uma das empresas de Ricardo para pagá-la. Você quer me deixar na miséria? Perguntou indignado. Sua própria mãe me reduzindo a um empregado? Não, Rafael. Quero lhe dar o que nunca tive coragem de dar antes: limites. Sam, minha voz não tremia mais. Você viverá em um apartamento menor, receberá um salário condizente com seu trabalho real e terá que prestar contas mensalmente sobre seus gastos e progresso. Se cumprir o acordo por 2 anos, começaremos a discutir a devolução gradual de alguns bens. Foi neste momento que percebi algo me observando da porta da sala. Maria estava lá, silenciosa como sempre, mas com um brilho de aprovação em seus olhos cansados. Nossa cúmplice silenciosa neste teatro da justiça familiar. Rafael percebeu que estava completamente encurralado. Olhou para cada rosto na sala, buscando uma saída que não existia. Finalmente, seus olhos voltaram para mim. Não mais implorando, mas avaliando, como se visse pela primeira vez a mulher que realmente era sua mãe, não a caricatura manipulável que havia criado em sua mente. E se eu me recusar a assinar? Então, respondeu o delegado suavemente, conversaremos oficialmente na delegacia. As evidências coletadas são mais que suficientes para iniciar um processo criminal. Fraude, estelionato, uso de documentos falsos para obtenção de empréstimo, evasão fiscal. A lista é considerável, Sr. Alvarenga. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Pela janela, via-se que o sol havia finalmente dissipado a névoa matinal. Um novo dia se firmava lá fora, claro e inevitável como as escolhas que havíamos feito dentro desta casa. Rafael olhou para a pasta de documentos, depois para mim. Por quê, mãe? Perguntou com uma vulnerabilidade que quase, tocou meu coração endurecido. Por que agora, depois de todos esses anos? Porque, respondi simplesmente, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. O relógio de parede, presente de casamento dos meus pais, marcava 11h17 quando Rafael finalmente pegou a caneta. Suas mãos tremiam ligeiramente, não mais o tremor do medo, mas a raiva contida de alguém que se vê obrigado a ceder. Antes de assinar, disse ele, a voz controlada mas tensa, quero entender exatamente o que acontece depois. Como funcionará esse arranjo? Ricardo tomou a palavra, assumindo o papel de mediador que havia desempenhado desde o início. Você trabalhará como gerente administrativo na filial de Campinas da minha incorporadora. Não é um cargo fictício. Há responsabilidades reais e você responderá diretamente ao diretor regional. Seu desempenho será avaliado como o de qualquer outro funcionário. Campinas? Rafael quase engasgou. Estão me exilando? Estamos lhe oferecendo a chance de recomeçar em um ambiente onde sua reputação anterior não o precede. Corrigiu Ricardo, sem se alterar. Você receberá um salário compatível com o mercado para a função, R$ 12.000 mensais. Deste valor, 5.000 serão automaticamente destinados ao pagamento da dívida. E onde esperam que eu viva com R$ 7.000? Perguntou Rafael com um desdém que mostrava o quanto estava desconectado da realidade financeira da maioria dos brasileiros. Foi Maria quem respondeu, surpreendendo a todos ao manifestar-se pela primeira vez. Meu sobrinho tem um apartamento de 2 quartos no centro de Campinas, Sr. Rafael. Mobiliado, limpo, perto da rodoviária. Aluguel de 2.200. Eu mesma verifiquei as condições. O olhar que Rafael lançou para Maria continha décadas de indiferença e subestimação. Ele sempre a tratara como parte da mobília, presente, necessária, mas invisível. Agora, confrontado com sua participação ativa em seu destino, parecia genuinamente chocado. Isso é uma conspiração completa, murmurou, mais para si mesmo que para os presentes. Todo mundo planejando minha vida pelas minhas costas. Como você planejou deixar sua mãe na rua? Retrucou o Dr. Teixeira, perdendo momentaneamente a compostura profissional. Havia algo pessoal em seu envolvimento que só mais tarde eu descobriria.
Sua própria mãe havia sido vítima de um golpe semelhante de um irmão. Rafael abaixou a cabeça brevemente. Quando a ergueu novamente, havia uma mistura de resignação e cálculo em seus olhos. Se eu cumprir tudo isso por 2 anos, o que acontece exatamente? Reavaliamos a situação, respondi. Dependendo do seu compromisso e progresso, podemos discutir a transferência gradual de alguns bens de volta para seu nome. Mas nunca mais haverá acesso irrestrito às finanças da família, Rafael. Esses dias acabaram. Ele assentiu lentamente, avaliando suas opções, que na realidade eram inexistentes. Finalmente, pegou os documentos e começou a assinar cada página com gestos bruscos que deixavam clara sua revolta. Enquanto observava meu filho assinando aqueles papéis, senti uma mistura contraditória de emoções. Havia tristeza, naturalmente, que mãe não sentiria ao ver-se obrigada a tomar medidas tão drásticas contra o próprio filho, mas havia também alívio, uma sensação quase física de um peso sendo removido dos meus ombros. E, surpreendentemente, havia orgulho, não dele, mas de mim mesma. Aos 98 anos, eu finalmente havia encontrado a coragem que me faltou durante toda a vida. Quando começo? Perguntou Rafael, devolvendo a pasta assinada ao advogado, que verificou cuidadosamente cada assinatura. Amanhã, respondeu Ricardo. Um motorista virá buscá-lo às 6 da manhã. Sugiro que use o restante do dia para organizar seus pertences. Poderá levar roupas e objetos pessoais, obviamente. E quanto a... Rafael hesitou, pela primeira vez parecendo verdadeiramente vulnerável. E quanto a nós, mãe? Como ficamos depois disso? A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil, iridescente em sua complexidade emocional, prestes a estourar ao menor toque. Todos na sala pareceram prender a respiração, aguardando minha resposta. Somos o que sempre fomos, Rafael, respondi finalmente. Mãe e filho. Mas agora somos uma mãe e um filho que vivem na realidade, não na fantasia que criamos juntos por décadas. Levantei-me lentamente, apoiando-me na bengala que havia se tornado minha companheira constante nos últimos anos. Apesar da artrite e das 3 cirurgias nos joelhos, consegui ficar ereta, com a dignidade que minha mãe me ensinou a manter em todas as circunstâncias. Vou para meu quarto agora. Preciso descansar. Esta foi uma manhã significativa para todos nós. Antes de sair, olhei uma última vez para Rafael. Havia algo diferente em seu olhar. Uma compreensão nascente, talvez, de que o mundo não existia apenas para satisfazer seus desejos. Ou talvez fosse apenas o reflexo do que eu queria ver. Boa sorte em Campinas, filho, disse suavemente. Seja o homem que seu pai teria orgulho de ver. Enquanto caminhava lentamente para fora da sala, apoiada por Maria, ouvi Ricardo começar a explicar os detalhes práticos do novo arranjo de vida de Rafael. A voz do delegado se juntou à conversa, e depois a do advogado. Homens discutindo o futuro de outro homem, estabelecendo parâmetros e expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, aquilo não era mais minha responsabilidade. Nas primeiras semanas após o confronto com Rafael, minha casa pareceu estranhamente vazia e, ao mesmo tempo, mais minha do que nunca havia sido. O quarto dele, desocupado após sua partida para Campinas, foi transformado por Maria em um pequeno ateliê de pintura, um hobby que eu havia abandonado décadas atrás e que agora, com tempo e tranquilidade renovados, redescobri com prazer surpreendente. As notícias de Rafael chegavam pontualmente através de Ricardo, que recebia relatórios semanais do diretor da filial de Campinas. Meu filho havia se instalado no apartamento indicado, comparecia ao trabalho todos os dias e, surpreendentemente, demonstrava alguma aptidão para a função administrativa que lhe fora designada. Ele tem o charme do pai, comentou Ricardo durante um de nossos almoços semanais que haviam se tornado uma tradição agradável. Sabe como fazer as pessoas gostarem dele, mesmo que inicialmente estejam ressabiadas. Eduardo sempre dizia que carisma sem caráter é como um carro bonito sem freios, respondi, relembrando as palavras sábias do meu falecido marido. Impressiona na partida, mas termina em desastre. Ricardo sorriu,
seus olhos revelando uma compreensão que ia além das palavras trocadas. Aos 75 anos, ele carregava sua própria bagagem de desilusões e reconciliações com a vida. Talvez essa experiência finalmente instale os freios necessários, sugeriu ele. Não respondi imediatamente. A esperança é um luxo que se aprende a dosar cuidadosamente depois de quase um século de vida. Mas não pude evitar um pequeno broto de otimismo nascendo em meu coração. Pequeno demais para mencionar, mas presente o suficiente para notar. Foi neste mesmo almoço que Ricardo fez uma proposta inesperada. Estou vendendo minha cobertura no Ibirapuera, comentou casualmente, enquanto apreciávamos um pudim de sobremesa. 4 suítes, vista para o parque, segurança 24 horas. Pensei que talvez pudesse interessá-la. Olhei para ele com surpresa. Ricardo, minha situação financeira ainda está se estabilizando depois de tudo isso. Não posso considerar uma mudança desse porte agora. Não estou sugerindo que compre, esclareceu ele. Estou sugerindo que aceite morar lá, como minha consultora de investimentos. A proposta era tão inesperada que quase engasguei com o pudim. Consultora de investimentos? Ricardo, tenho quase 100 anos. Exatamente, respondeu ele com um sorriso tranquilo. E sobreviveu à crise de 29 através dos ensinamentos de seu pai, a ditadura militar preservando o patrimônio da família, aos planos econômicos desastrosos dos anos 80 e 90, e agora a uma traição familiar que teria destruído pessoas com metade da sua força. Sua perspectiva é exatamente o que falta nos meus negócios. Alguém que já viu tudo e não se impressiona facilmente com modismos financeiros. A oferta era tentadora não apenas do ponto de vista prático, uma moradia luxuosa sem preocupações, mas principalmente como reconhecimento de que eu ainda tinha valor, ainda podia contribuir. Aos 98 anos, a sociedade frequentemente nos reduz a figuras decorativas, relíquias vivas de um tempo passado. Ricardo estava me oferecendo algo muito além de um teto. Estava me oferecendo propósito. E quanto à mansão? Perguntei, meu pensamento prático sempre presente. Esta casa tem sido meu lar por 6 décadas. Pode mantê-la naturalmente, ou podemos vendê-la e usar o valor para reestruturar completamente suas finanças. A decisão é inteiramente sua. Olhei pela janela do restaurante para o movimento da cidade lá fora. São Paulo, sempre em transformação, sempre se reinventando, nunca a mesma cidade 2 dias seguidos. Talvez fosse hora de seguir seu exemplo. E Maria? Perguntei, pois não consideraria qualquer mudança sem incluir aquela que havia sido minha âncora nos tempos mais turbulentos. Há um quarto de serviço espaçoso na cobertura, com banheiro privativo e vista para o parque também, respondeu Ricardo prontamente, revelando que havia considerado todos os aspectos antes de fazer a proposta. Ou, se preferir, podemos discutir um arranjo diferente. Talvez ela prefira se aposentar? Balancei a cabeça, sorrindo com a sugestão. Você claramente não conhece Maria. Aposentadoria para ela é um palavrão. Ela irá trabalhar até o último dia, assim como eu. Quando voltei para casa naquela tarde, a mansão do Jardim Europa, que por tanto tempo havia sido meu refúgio e minha prisão, parecia diferente aos meus olhos. Cada cômodo guardava memórias, certamente, mas também guardava fantasmas. O escritório onde Eduardo trabalhava até tarde, a sala onde Rafael abrira seus presentes de Natal, o jardim onde celebramos aniversários, formaturas, noivados. Memórias são importantes, mas podem se tornar correntes se permitirmos que nos prendam ao passado. Aos 98 anos, eu havia finalmente compreendido que a vida, mesmo em seus estágios finais, trata mais de seguir adiante do que de olhar para trás. Maria, chamei, encontrando-a na cozinha preparando o chá da tarde. O que você acha de uma mudança? A mudança para a cobertura no Ibirapuera aconteceu em um domingo ensolarado de junho. Contra todos os conselhos médicos e a preocupação excessiva de Maria, fiz questão de supervisionar pessoalmente cada detalhe. Alguns móveis antigos, os que carregavam memórias que valia a pena preservar, foram cuidadosamente transportados para o novo lar.
O restante foi doado ou colocado em armazenamento, junto com décadas de objetos acumulados. Foi um processo catártico, essa curadoria forçada da própria vida. Cada item exigia uma decisão: manter, doar, guardar. E cada decisão envolvia não apenas o objeto em si, mas as memórias e emoções atreladas a ele. O piano de cauda onde Eduardo costumava tocar Chopin nas noites de sexta-feira? Mantive, mesmo sabendo que o espaço na cobertura era mais limitado. Algumas tradições merecem ser preservadas, mesmo que apenas como lembrança silenciosa. A coleção de carrinhos antigos que Rafael acumulou na infância e que guardei religiosamente por décadas, doei para um orfanato, onde crianças que realmente precisavam poderiam dar-lhes nova vida e novas histórias. A velha mansão do Jardim Europa não foi vendida imediatamente. Ricardo sugeriu que esperássemos o mercado imobiliário melhorar, e enquanto isso, a casa ficaria fechada, mantida por uma equipe de limpeza que visitava quinzenalmente. Eu sabia, no entanto, que nunca mais moraria lá. Aquele capítulo estava encerrado. Minha nova vida na cobertura com vista para o Ibirapuera revelou-se surpreendentemente revigorante. As manhãs começavam com o espetáculo do nascer do sol sobre o parque, observado da varanda enquanto tomava meu café. As tardes eram frequentemente dedicadas a reuniões com Ricardo e sua equipe de investimentos, onde minha experiência e perspectiva histórica eram genuinamente valorizadas. Dona Elisa acabou de nos poupar milhões, comentou certa vez o jovem diretor financeiro de Ricardo, após eu apontar falhas em um projeto imobiliário que se assemelhava perigosamente a um esquema que presenciei nos anos 70. Ela viu o padrão antes mesmo de começarmos a analisá-lo matematicamente. Ricardo apenas sorriu, com aquela expressão de quem sempre soube exatamente o que estava fazendo ao me trazer para sua equipe. Maria, como previsto, adaptou-se perfeitamente à nova moradia. Seu quarto de serviço era maior que muitos apartamentos, e ela rapidamente estabeleceu amizades com a equipe do condomínio. Aos 83 anos, continuava administrando minha vida diária com a eficiência de sempre, embora agora aceitasse a ajuda de uma assistente mais jovem para as tarefas mais pesadas. A verdadeira surpresa desse período, no entanto, foi o impacto que a mudança teve em minha saúde. Os médicos notaram melhoras significativas em meus exames de rotina. Minha pressão arterial estabilizou-se. As dores crônicas, embora ainda presentes, tornaram-se mais administráveis. É o estresse, Dona Elisa, explicou meu cardiologista durante uma consulta. A senhora viveu décadas sob um estresse constante que nem percebia mais. Agora que foi removido, seu corpo está respondendo. Era verdade. O peso de sustentar emocionalmente um filho adulto que se recusava a crescer, a constante preocupação financeira disfarçada de estabilidade, o medo permanente de alguma nova catástrofe causada por Rafael, tudo isso havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma serenidade que não experimentava desde a juventude. A notícia sobre Rafael continuava chegando regularmente. Após 3 meses em Campinas, ele havia sido promovido a gerente sênior. Por mérito próprio, garantiu-me Ricardo, não por tratamento especial. Seu supervisor relatava comprometimento constante e um talento natural para negociações que, finalmente canalizado adequadamente, produzia resultados impressionantes. Em um domingo, 4 meses após sua partida, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um cartão simples com a caligrafia inconfundível de Rafael. Mãe, as primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Odiei cada minuto, odiei você, odiei Ricardo, odiei o mundo. Planejei fugir várias vezes. Então, algo estranho aconteceu. Percebi que estava dormindo melhor à noite, que não precisava mais verificar constantemente minha conta bancária com medo de credores, que as pessoas no escritório começavam a me respeitar pelo meu trabalho, não pelo meu sobrenome. Não estou pronto para uma visita ainda. Nem sei se algum dia estarei pronto para enfrentar pessoalmente o que fiz com você. Mas queria que soubesse, pela primeira vez na vida, estou ganhando meu próprio dinheiro. E é uma sensação diferente. Rafael. Não respondi imediatamente. Algumas comunicações são mais poderosas quando permitimos que respirem por conta própria, sem a pressão de uma resposta imediata.
Guardei o cartão na gaveta da minha escrivaninha, ao lado da fotografia de Eduardo e do recorte de jornal sobre meu pai durante a crise de 29. Naquela noite, sentada ao piano na sala da cobertura, toquei Chopin pela primeira vez em décadas. Meus dedos, deformados pela artrite, moviam-se dolorosamente sobre as teclas, produzindo uma melodia imperfeita, mas honesta, como a vida que eu havia vivido, como a reconciliação que, talvez, pudesse um dia acontecer. A lua cheia iluminava o Parque Ibirapuera lá embaixo, e São Paulo se estendia ao redor como um oceano de luzes. Aos 98 anos, eu havia aprendido que os finais raramente são perfeitos, mas podem ser suficientes. E, às vezes, suficiente é tudo o que realmente precisamos. O tempo passa de maneira curiosa na velhice. Os dias podem se arrastar com lentidão excruciante, especialmente aquelas manhãs em que o corpo protesta a cada movimento, lembrando-nos de nossa mortalidade com dores agudas e articulações rígidas. Mas os meses e anos, esses voam como folhas ao vento de outono, quase imperceptíveis em sua passagem. Foi assim que, quase sem notar, cheguei ao meu 100º aniversário. Um século completo de existência, algo que quando nasci em 1927 era considerado quase impossível. Meu pai costumava dizer que apenas as árvores e as montanhas deveriam viver tanto. Os humanos, com sua capacidade infinita para acumular arrependimentos, não foram projetados para carregar o peso de décadas e mais décadas de memórias. Talvez ele tivesse razão. Mas também havia algo de profundamente satisfatório em olhar para trás e ver não apenas os tropeços e quedas, mas também a capacidade de se levantar, de se reinventar mesmo quando o mundo insiste que já é tarde demais. A festa de centenário aconteceu na cobertura, organizada meticulosamente por Maria e Ricardo. Um evento pequeno e elegante, como sempre preferi. Minhas amigas remanescentes da hidroginástica, agora reduzidas a 3, pois o tempo havia levado as outras. O grupo de investidores com quem trabalhava regularmente como consultora. Alguns vizinhos do prédio que haviam se tornado amigos queridos. E, para minha surpresa e comoção, Rafael. Ele chegou pontualmente às 5, acompanhado por uma mulher jovem que não era Vanessa, graças a Deus, mas Diana, uma arquiteta que conhecera em Campinas. Estava diferente, não apenas fisicamente, embora tivesse perdido peso e deixado os cabelos grisalhos aparecerem naturalmente, mas em sua postura, em sua maneira de falar, em seus olhos. Nosso reencontro foi desajeitado, como seria inevitável. Após quase 2 anos comunicando-nos apenas por cartas ocasionais e relatórios formais, estávamos frente a frente novamente. Ele trouxe flores. Não orquídeas caras ou arranjos extravagantes como antes, mas simples girassóis, meus favoritos desde a infância. Um detalhe que me surpreendeu, pois nunca havia compartilhado essa preferência com ele. Maria me contou, explicou, percebendo minha expressão. Liguei para perguntar o que você gostaria e ela sugeriu algo simples e sincero. Disse que você tinha girassóis no jardim da casa onde cresceu. A festa transcorreu tranquilamente, com a dignidade discreta que caracteriza as celebrações de pessoas que já viveram o suficiente para saber que o verdadeiro luxo é a simplicidade genuína. Ricardo fez um brinde emocionante, relembrando como nos conhecemos e o que nossa amizade havia significado para ele. Maria recitou um poema que havia escrito secretamente, revelando um talento literário que mantivera escondido por décadas. Quando chegou a vez de Rafael falar, senti a sala inteira prender a respiração. Ninguém ali desconhecia nossa história turbulenta, embora os detalhes mais dolorosos permanecessem privados. Não preparei nada, começou ele, visivelmente nervoso. Achei que qualquer coisa ensaiada soaria falsa e já causei danos suficientes com falsidades. Fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Quando era criança, achava que minha mãe era imortal. Não no sentido literal, mas naquela certeza infantil de que algumas coisas simplesmente não podem acabar. O sol sempre nascerá amanhã. A água sempre será molhada. E minha mãe sempre estará lá, incondicionalmente. Sua voz falhou ligeiramente,
mas ele se recompôs. Cresci e transformei essa certeza infantil em algo tóxico. A presunção de que esse amor incondicional significava também tolerância incondicional aos meus erros. Abusei desse amor de todas as formas possíveis. E quando finalmente encontrei limites, odiei quem os impôs. Olhei para Ricardo, que me observava atentamente, pronto para intervir caso a situação se tornasse desconfortável demais para mim. Mas não era necessário. Havia uma força tranquila em mim agora, construída não apenas nas últimas décadas, mas especialmente nos últimos 2 anos. Hoje, continuou Rafael, quero agradecer pelos limites, tanto quanto pelo amor. Por me mostrar, mesmo tão tarde na vida, que amar verdadeiramente alguém às vezes significa dizer não, que respeito precisa ser mútuo para ser real, e que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. Levantou sua taça. Aos 100 anos da mulher mais forte que já conheci, minha mãe, Elisa Mendonça Alvarenga. Houve aplausos, abraços, algumas lágrimas discretamente enxugadas. A festa continuou, com conversas em pequenos grupos, risos ocasionais, a suave música de fundo. Observei tudo com uma sensação de plenitude, que raramente havia experimentado antes. Mais tarde, naquela noite, quando todos já haviam partido, exceto Maria e Ricardo, sentei-me na varanda, contemplando o parque iluminado. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolam em seus arranha-céus e mansões. Vidas começando, vidas terminando, vidas se transformando. Um ciclo infinito de perdas e recomeços. No que está pensando? Perguntou Ricardo, juntando-se a mim com uma taça de champanhe. Em tempo, respondi simplesmente. Em como ele é simultaneamente nosso maior inimigo e nosso mais sábio professor. Ricardo assentiu, compreendendo sem necessidade de explicações adicionais. Aos 77 anos, ele também havia aprendido algumas lições importantes sobre o tempo e seus caprichos. Seu pai estaria orgulhoso, comentou ele depois de um momento. Augusto Mendonça veria em você a mesma resiliência que o fez sobreviver à crise de 29. Sorri ao pensar em meu pai, falecido há tanto tempo, mas ainda tão presente em minhas decisões e valores. Ele costumava dizer que a vida é como o mercado financeiro. Não importa quantas vezes você caia, o verdadeiro fracasso está em não se levantar para o próximo pregão. Ricardo riu, apreciando a analogia. Um homem sábio. Ele era, concordei, e espero ter honrado seus ensinamentos. Naquela noite, em meu diário, um hábito que mantenho religiosamente desde os 16 anos, escrevi estas palavras. Hoje completei 1 século de vida. 100 anos de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, amores e perdas. Não tenho certeza de quanto tempo ainda me resta. Os médicos estão impressionados com minha longevidade, mas o corpo tem seus limites naturais que nem a mais forte das vontades pode superar indefinidamente. O que sei com certeza é que estes últimos 2 anos, que poderiam ter sido os mais amargos, foram surpreendentemente alguns dos mais doces. Aprendi tardiamente que estabelecer limites não diminui o amor, mas o purifica. Que recomeçar é possível em qualquer idade. Que perdoar não significa esquecer, mas escolher seguir adiante carregando as lições, não o ressentimento. Rafael está mudando. Não completamente, não milagrosamente, mas gradualmente, como acontece com mudanças reais. Vejo fragmentos do homem que Eduardo sonhou que ele seria. Não sei se viveremos o suficiente para completar nossa reconciliação, mas já estou em paz com o que construímos até aqui. Ricardo tornou-se mais que um amigo. É a família que escolhi ter em meus últimos anos. E Maria, minha fiel Maria, é a prova viva de que lealdade e afeto podem existir nas relações mais improvável segundo os padrões da sociedade. Se pudesse deixar um conselho final, após 100 anos de observação da natureza humana, seria este: nunca confunda bondade com estupidez, nem idade com ingenuidade. E nunca, jamais acredite que é tarde demais para dizer basta ou para dizer recomecemos. A idade me ensinou esta verdade final.
Não são os anos que definem uma vida bem vivida, mas os momentos em que tivemos coragem suficiente para nos reinventar. E eu, Elisa Mendonça Alvarenga, aos 100 anos, ainda estou me reinventando.